né? Será que eu posso escrever qualquer operador que eu queira em termos de A e adaga? Lá no conservador a gente só escreve o A e a adaga são de XP, não? Sim. São os únicos que tem discreto. E são os únicos que a gente escreve A e a adaga como XP, né? No meio, de adaga, o A. X e P são função de A e adaga, mas ali não vale, né? X e P, porque X e P são os operadores originais, né, da sua teoria. Aqueles em termos dos quais você escreveu qualquer operador. E sua newtoniana é a função de P2 e X2. Né? Outras coisas, momento angular, não sei o que, é tudo X e P, que você possa imaginar para o oscilador harmônico normalzinho e quietinho. Né? Quando você muda, isso já muda de X e P para A e adaga. Você faz uma transformação que é claro que tem uma inversa. Né? Mas agora, eu não apresentei esses operadores aqui tendo X e P como motivação. Eu botei eles lá. Olha, tem um operador aqui que é o operador de criação. Tem outro operador que é o adjunto dele, o operador de aniquilação. A pergunta é a seguinte, não é X e P. Será que, dado um operador qualquer, arbitrário, eu consigo escrever esse operador em termos desses caras, A e adaga? Tem a ver com a newtoniana. Não tem nada a ver com a newtoniana. Porque no nosso harmônico só pode escrever em X e P porque A e a adaga eram escritos em função da newtoniana. Não, A e adaga não são. Peraí, calma, tilt. A e adaga não são escritos em função da newtoniana. A newtoniana é escrita em função de A e adaga. Certo? Não é A e adaga não são escritos em função da newtoniana. É a newtoniana que é escrita em função de A e adaga. Certo? Por quê? Porque a newtoniana é função de X e P. Então você pega e escreve X e P em função de A e adaga e pronto, a newtoniana está escrita em função de A e adaga. O contrário não é claro não. Como é que você vai fazer? Escrever A e adaga em função de H. Ainda tem mais, o H é hermitiano. A e adaga não são. Né? Ainda tem esses detalhes aí. Bom, a pergunta que eu estou fazendo é essa, né? Eu consigo escrever qualquer operador que me interesse como função de A e adaga, em função, em termos de A e adaga? Será que eu consigo? Resposta, sim. Certo? Vamos mostrar isso rapidinho. Vamos fazer o seguinte, teorema, né? Vou chamar disso aqui de teorema, mas é meio mandrake chamar isso de teorema, né? Se você pegar um operador O qualquer, hermitiano, não hermitiano, não interessa, etc., né? Você vai poder sempre escrever esse seu operador O como soma de produtos de operadores de criação e aniquilação. A coisa leva tempo para escrever, mas o que está sendo dito aí é bem simples, né? Aqui eu estou somando sobre todas as potências de operadores de criação e de operadores de aniquilação arbitrários. Aqui eu tenho
N potências de operadores de criação, M potências de operadores de aniquilação. Essa ordem aqui não é importante, embora o Weinberg tenha optado por escrever assim, né? Aqui são coeficientes. Coeficientes a serem escolhidos. E aí faz parte da prova do teorema, quer dizer, quem são os coeficientes, né? E as integrais são superposições, quer dizer, para cada potência que você coloca, você tem infinitos termos aí que vão te dar contribuições equivalentes aí, em princípio, desses caras, com os seus coeficientes, ponderando essas contribuições, né? Você vai desde o termo constante até o termo infinito. Se você admitir isso, né, que você tenha essa decomposição, então a gente vai mostrar agora que isso é verdade, que sim, qualquer operador do seu espaço de Hilbert pode ser escrito dessa forma que está aí. Ou seja, está sendo escrito em termos de A e H. Tá? O seu problema é só escolher quem são esses coeficientes aqui, mais nada. Então, antes da gente partir para mostrar o teorema, que é fácil, é simples, né? Eu queria só que vocês percebessem o poder do A e do adaga, tá certo? O A e o adaga agora viraram os instrumentos por excelência para eu construir operadores no meu espaço de Hilbert. Tá certo? É isso que o teorema está dizendo. Quer construir alguma coisa? Usa A e adaga. Desse jeito aí. Sair da inércia. Tá certo? Meu problema é construir o V, não é isso? Então, pronto, cara. Tenho A e tenho adaga. Agora eu posso me arriscar. Tião, qual a dificuldade, por exemplo, já que o V é a interação entre partículas, vamos dizer. À medida que você vai espalhar um feixe de partículas por um alvo, e você tem um potencial que vai mudar os seus estados finais em relação aos estados iniciais. Tudo bem. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Qual seria a dificuldade, assim, mais fundamental de você representar, por exemplo, a gravitação? O V de interação gravitacional nesse caso. Já que isso é um tratamento completamente geral. Quer dizer, a partir daqui já é possível intuir alguma coisa com relação à impossibilidade de você trabalhar com a gravitação, por exemplo? Não, o problema da gravitação continua sendo o problema de você montar feixes de partículas não interagentes. Você não tem como desligar a gravitação. E não tem como blindar a gravitação. Então, o problema com a gravitação está lá atrás, né? Vamos dizer assim. Né? Você não vai conseguir montar um feixe de partículas não interagentes para fazer o seu experimento de espalhamento. Né? Tendo montado, também, como é que se acelera essas partículas, né? Também. Né? Quer dizer, suponha, né, que você arrume um jeito aí, etc., de acelerar as partículas. Mas, enfim, do ponto de vista formal, o problema é desligar a interação. Não tem como. O eletromagnetismo também não teria como, só que o eletromagnetismo cai mais rápido do que 1 sobre R2 a longas distâncias por causa de eventuais blindagens. Né? Então, vamos dizer que a interação, você pode construir uma hipótese adiabática, né, vamos dizer assim, em cima do eletromagnetismo. Da gravitação, não. Né? Agora, tipo assim, em relação a isso aqui, nada a afirmar ou a negar sobre a gravitação. Isso aqui não tem nada a dizer sobre essa história. Que partículas, inclusive, são essas que você está querendo verificar, né? Enquanto a gente escreve qualquer operador com função de A e H, também vale isso. Sim, com certeza. Você pode fazer esse discreto, né? Um operador com
É mais fácil, inclusive, né? Porque lá os operadores de criação e aniquilação não são continuamente indexados, então não tem essas integrais aí, né? Ainda uma possível dependência do espaço e tempo do operador O já está contida como inverso dos P's nos coeficientes. Você vai botar essa dependência aqui, no 6. Mas e os P's? Que Todos P's? os momentos. Quem tem Os os quadros momentos? e momentos não podem ser vistos como uma inversa de X? Ou esse é outro X? Inversa do X, como assim? Não, inverso não, na transformação de Fourier. Ali está escrito em termos de P's, né? Mas poderia ser em termos de X se fizesse essa inversa. Ou esse X mas você não introduziu o X em lugar nenhum aí, por enquanto, pelo menos, né? Não, Até que daqui a pouco a gente vai introduzir. Tá, mas esse X aí tem que colocar também separado do que está aí. Não, olha só, se você quiser um operador O de X, esse X não é um operador. X é um índice, um label. Assim como os P's, os P's, né, que estão ali implicitamente, são labels. Então, por isso mesmo que eu queria saber se esses P's já não dão conta do X a mesma transformação de Fourier. Ou se o X tem que ser posto a parte desses dos coeficientes CN. Porque o operador já é uma derivada, por exemplo, não é um gradiente, uma coisa assim. Ali está só em termos de... Tá, mas olha só. Se você quiser introduzir X no meio da história, você vai ter que pôr ele aí, na mão. Vamos supor que você, não sei se é disso que você está falando, mas, por exemplo, se quiser falar O de X, por exemplo, né, você vai ter que pôr seu X aqui, ó. O mesmo esquema continua valendo, mas você vai ter que pôr o X ali. Vai ter que dizer quem são esses Cs como função de X. X não é um operador, X são parâmetros. Aqui. Tá certo? Quer dizer, ainda nos coloca essa questão de relação entre X e P transformado em Fourier. Não aqui. Aqui nós estamos vendo isso aqui como uma combinação linear desses operadores AH, LA, que foram definidos como função de P. Tá certo? Se depois você vai introduzir alguma coisa que dependa de X aqui, é novidade, é outra coisa. Né? Então vamos lá. Qual é a estratégia para a gente mostrar isso daqui? Né? Vamos pegar essa expressão que está aqui e calcular uma quantidade, por exemplo, relacionada com o O. Quantidade mais básica que eu posso imaginar. Valor esperado no vácuo do O. Né? Quanto dá isso? Né? Veja que os A's estão aparecendo aqui primeiro e os adagas depois. Isso vem assim para simplificar a vida. Né? Então, quando você atuar com esse cara no vácuo, tudo que tiver A aqui na frente vai embora. Né? Depois, tudo que tiver adaga, né? Não tem A, só tem adaga. Então, os adagas vão pegar o φ0 e vão transformar ele num φ de Q'1, Q''n. Só que você tem que tomar o produto escalar com φ0 depois. Então, também vão embora. Só vai ter nessa soma aqui um único termo que vai sobreviver. Né? É o C00. Tá certo? Então, do seu operador O, vamos supor que você conheça o valor esperado. Você conhece, né? Se você conhece seu operador O, você conhece os elementos de matriz desse operador entre quaisquer estados que te interessem. Não é isso? Então você sabe o que é o valor esperado no vácuo do seu operador O. O que você faz então? Você escolhe o seu C00 exatamente como sendo isso aqui. Pronto. Quando eu pegar essa expressão e sanduichar ela no vácuo, ela dá exatamente o que eu quero que dê. Perfeito. Simples assim.
Né? Vamos só mais uma, para não parecer sacanagem demais, né? Tá certo? Mais uma. Vamos pensar, por exemplo, nesse cara aqui, ó. Φ0, O, Φ, tá certo? Vamos supor que você conheça isso, né? Isso é um elemento de matriz do teu operador O entre o estado de vácuo e o estado de uma partícula. Então, você não conhece o operador O? Então, você conhece esse elemento de matriz, né? Quanto dá isso aqui? Né? Tem um termo, pelo menos, aqui que a gente sabe que vai contribuir. Vai ser o A, quando tiver só um A, né, aqui dentro, e não tiver nenhum AW. Né? Quando eu tiver só um A, esse A vai atuar no φ que está ali e vai me levar no vácuo, com uma delta. Né? A integral sobre o dq1, né, vai matar essa delta. Certo? E eu vou ficar com o coeficiente C0, 1. De quê? É a única coisa que sobra. Se eu tiver uma adaga, não vai funcionar. Uma adaga que seja. Né? O termo que tem uma adaga e nenhum A vai dar 0. O termo que tem um A e nenhuma adaga dá isso. O termo que não tem nem A nem adaga dá 0 também. Né? Então, se eu escolher o C01 de Q para ser isso que está aqui, resolvi o problema. Tá certo? A mesma coisa se eu fizer Φ O Φ0. Isso requer que eu defina esse cara como C10 de Q também. Tá certo? Maneiro. E se for esse aqui, ó? Φ Q barra 1 O Φ Q barra 2. Agora é um elemento de matriz do O entre dois estados de uma partícula. Um associado com Q barra 1, outro associado com Q barra 2. Né? Quanto vai dar esse cara aqui? Esse cara também só tem chance de funcionar, né? Ele já tem mais opções. Né? Se o termo constante vai me dar uma contribuição. Né? O O começa no C00. Né? Então, o C00 vai aparecer aqui. Né? E depois eu vou ter o termo que envolva balanceadamente operadores de criação e aniquilação. Tem que envolver tanto os operadores de criação quanto os operadores de aniquilação. Tá certo? Sendo que os de aniquilação começam a brincadeira. Né? Então vamos ver, por exemplo, quando eu tiver um operador de aniquilação e um operador de criação. O operador de aniquilação atua aqui, me leva para o vácuo. Aí vem o operador de criação, atua aqui e me leva de volta para um φ de Q. Tá certo? Tem as integrais, que vão fazer com que eu me livre das deltas. Tá certo? Então, o resultado final aqui vai ser isso aqui. Ó. Vai ser o C00 delta de Q barra 1 menos Q barra 2, né? Mais o C11 de Q barra 1, Q barra 2. Certo?
É a única coisa que vai sobrar. As integrais vão me mandar embora as deltas, quer dizer, vou fazer com minhas deltas de Q barra 1 e Q barra 2 substituam esses caras aqui, né? Se eu tiver dois operadores de aniquilação e dois operadores de criação, o que vai acontecer? Os dois operadores de aniquilação vão atuar primeiro, pelo ordenamento que eu coloquei ali. O primeiro atua, leva no vácuo, o segundo atua, leva no zero. Já era. Certo? Então, com dois operadores de aniquilação e daí em diante, eu não consigo mais obter nada diferente de zero. Se eu botar desbalanceado só operadores de criação, né? Por exemplo, se eu botar um operador de criação e nenhum de aniquilação aqui, né? Esse cara vai me levar esse cara a um φ de duas partículas, que dá produto escalar com φ de uma partícula, que dá zero. Então essas são as únicas contribuições que eu tenho ali. Essa contribuição que está aqui vai me dar o C1, né? Então eu vou ter que ter um C1 que seja escrito assim. O interessante é o seguinte, é que eu vou sempre escrever os coeficientes CNM em termos de coeficientes mais baixos que eu já determinei com esse processo de calcular valores esperados, né, do operador. Se eu seguir desse jeito, para todo cara a mais que eu pegar, por exemplo, se eu pegar o C21 ou C22, né, ele vai ser função do C1 do C00. O C1 e o C00 já foram definidos, né, anteriormente para dar conta dos valores esperados que eu quero. Então, desse jeito, dá para perceber que eu posso subir arbitrariamente e escrever o coeficiente que eu quiser, tá certo? Em termos dos elementos de matriz do operador O, que teoricamente eu conheço. Tá certo? Portanto, esses coeficientes CNM são escolhidos para reproduzir os valores esperados no vácuo, os valores, os elementos de matriz do operador O entre estados arbitrários. Fácil e profundo, né? Ao mesmo tempo. Certo? Então, o que é isso? É 8,5? Tá de sacanagem com a minha cara. Mas é uma sacanagem por quê? Não é possível. Não é possível. 8,5, o que eu vou fazer? Não, acho que eu ainda vou fazer mais um negocinho. Peraí. Só mais um negocinho. Pode ser, Alexandre? Eu sei que você vai para longe. Ainda dá? Não, beleza. Então tá, ó, qualquer operador a gente consegue escrever desse jeito. Tá certo? Em particular, vamos mostrar uma coisa aqui legal. Né? Que se eu tiver um operador aditivo, eu vou definir o que é um operador aditivo num segundo. O operador aditivo é um operador que satisfaz isso aqui, ó. Um certo F aplicado num estado básico é isso aqui, né? Quer dizer, ele
os vetores base são autovetores dele, e os autovalores do operador aditivo são uma soma de funções individuais de cada um dos autovalores, de cada um dos rótulos do operador, do estado. Tá certo? Então, se eu tiver um operador aditivo, né, lema, né, vamos chamar de lema, o nosso f vai sempre poder ser escrito como integral em dq, adaga de q, a de q, f de q. Olha que legal. Sempre. Né? Bom, qual é a estratégia para mostrar isso? Aplica isso nesse estado e mostra que dá a mesma coisa. Tá certo? Se der a mesma coisa, eles estão atuando do mesmo jeito sobre quaisquer estados base, né? E, portanto, não tem que ser a mesma coisa. Né? Então, se eu aplicar integral em dq, deixa eu botar o f de q desse lado, adaga de q, a de q, φ de q1, qn, isso vai ser somatório R igual a 1 até n, de mais ou menos 1 elevado a R menos 1, integral de q, delta de q menos qr, adaga de q, vou botar o f de q aqui, né? Adaga de q, φ de q1, qr menos 1, qr mais 1, qn. Certo? Primeira etapa. Segunda etapa. A adaga de q atuando nisso vai ser o φ de q, q1, qr menos 1, qr mais 1, qn. Tá certo? Para esse q que está aqui, eu vou passar para essa posição daqui. Tá certo? Quando eu passo esse q para cá, ele troca com 1, troca com 2, troca com 3, troca com r menos 1 caras. Né? Então ele vai me dar um fator mais ou menos 1 elevado a r menos 1 também. Né? Integral de q, delta de q menos qr, f de q, φ de q1, qr menos 1, q, qr mais 1, qn. Certo? Agora usa a delta. Lembra que eu estou numa soma. Né? Veja que esses termos são diferentes, né? Porque está faltando o QR em cada um desses caras. Então, quando eu uso a delta na integral, isso vai dar f de QR e o φ vai recompor o φ de Q1 para QR. Mais ou menos 1 elevado a R menos 1, mais ou menos 1 elevado a R menos 1, vai dar um número positivo. Né? 2R menos 2, que é um número par. Então vai dar soma de R igual a 1 até N, de F de QR, φ de Q1, Qn, que é o mesmo autovalor do operador aditivo. Vocês querem saber um operador aditivo que vocês já conhecem? H0. Conclusão? Todo e qualquer H0 tem que ser escrito assim. Aqui está implícito que dentro do Q, a parte associada com o momento é P, né?
Certo? Olha só que legal. Isso é uma baita surpresa quando a gente chega lá no formalismo canônico, pega as decomposições dos campos em operadores de criação e aniquilação, substitui lá e encontra que a hamiltoniana é um conjunto, né, de osciladores harmônicos. Né? A gente fala, nossa, né? Agora aqui você pode ver que isso já está construído, né? Automaticamente, quando você fala em operador de criação e aniquilação, o seu hamiltoniano H0 é obrigado a ser isso. Então, você pode se perguntar sobre muitos operadores, né? Mas esse operador você já sabe quem é. Ele é sempre isso. Tem que ser isso. Né? Lembre-se que aqui você está usando uma convenção. Você não precisaria ter usado essa convenção, mas a gente está usando, ela é muito útil, né? De que os operadores de aniquilação começam a atuar e depois vem os operadores de criação. Os operadores de criação atuam sempre depois dos operadores de aniquilação. Isso é chamado de ordenamento normal. Tá certo? Então, todo e qualquer operador que a gente está considerando no espaço de Hilbert, ele está nessa convenção que a gente está colocando, ordenado normalmente. Tá certo? A começar do hamiltoniano livre. Tá? Então isso aqui ficou, né, para depois. Tá certo? Para quinta-feira. E hoje é isso. Valeu.